Olá pessoal, mais uma aula nossa aí de eletrotécnica geral, nossa segunda aula. Hoje a gente vai realmente resolver alguns circuitinhos elétricos aqui com o conceito nosso de lei de Kirchhoff, né? Vou mostrar para vocês a lei de Kirchhoff, vou mostrar como é que funciona a questão de medir o fasor, ver o valor RMS, ver o ângulo, ver como é que se comporta o resistor em circuito corrente contínua, ver como é que se comporta o indutor e o capacitor em circuito de corrente alternada. E aí vocês vão entender a questão dos fasores, tá ok? Tudo circuito monofásico, tá? Então a aula nossa de hoje, o objetivo nosso é no laboratório testar aquilo que a gente aprendeu na teoria lá sobre pelas leis de Kirchhoff, ok? Pessoal, o primeiro circuito que a gente vai montar vai ser um circuitinho com alimentação DC, tá? Daqui a pouco eu vou aplicar uma tensão ali na fonte, os terminais mais e menos já estão conectados ali. Estou levando aqueles dois terminais mais e menos para o protoboard. Então estou levando aqui, ó, o vermelho sai de lá, chega aqui do mesmo jeito que o preto sai de lá e chega aqui também, tá? Então estou usando aqui no nosso protoboard aqui esses terminaizinhos aí, esse VA vai estar o positivo da fonte e aquela indicação de terra direita aqui vai estar o negativo da nossa fonte. Repare que o fiozinho azul, o verde escuro, chega nesse borne à esquerda aqui, que lembra tudo isso aqui está conectado até aqui, ok? Do mesmo jeito, vou tirar esse fiozinho daqui, que esse cara aqui está chegando nesse barramentozinho aqui, que está ligado à esquerda aqui até aqui a metade aqui do protoboard. Então, nosso mais e menos da fonte está chegando nesses bornes da esquerda aqui, nesses pininhos todos, tem tensão positiva aqui e aqui o negativo, ok? Seria a nossa fonte no circuito original. Vocês já podem reparar que eu tenho ali dois resistores ali, eu vou dar um zoom neles. Esses dois resistores ali, vocês podem perceber que eles estão ligados em série. Esse terminal do resistor vem aqui na nossa positivo, cai nesse nozinho que está ligado nesse, em série, com esse cara aqui. Repare também que são dois resistores idênticos, se eu não me engano 220 ohms cada um. Então na hora que eu aplicar uma tensão na fonte ali, eu vou tentar amarrar ela em 10 volts, tá? Para a gente poder trabalhar com 10 volts, a gente vai ver o que acontece aqui. Repare que tem ali também os dois bornezinhos, né? Um verde e um azul. É só para facilitar a nossa vida, porque eu vou conectar também esses fiozinhos aqui em algumas partes do circuito, o fio laranja e o fio marrom, ao longo do circuito para medir corrente. Então eu vou ligar ali um medidor de corrente, um amperímetro ali para a gente ver corrente. Por exemplo, agora, se eu quisesse saber quais as tensões aplicadas aqui, eu vou medir tensão e vou medir corrente. Para medir corrente eu teria que, por exemplo, fazer isso aqui, ó. A corrente a gente não mede em série, então o que eu vou fazer? Eu abriria esse circuito aqui, ó, tá vendo? Abri o circuito, porque eu coloquei um no lugar e outro no outro. Esse aqui, por exemplo, eu coloco junto com esse terminal do primeiro resistor, e esse aqui eu ligo nos bornes ligados ao terminal do outro resistor. Então, novamente, esse terminal vem aqui no verdinho, o terminal de um resistor vem aqui no verdinho, vem no outro cara, e agora eu ponho um amperímetro ali, tá? Ao colocar um amperímetro ali, eu estou medindo a corrente que está passando em série junto com os resistores, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, né, é ligar nossa fonte de tensão, ajustar ela em 10 volts, tá? Está quase nisso, né? 9.9, que ainda está, né, no valor da última experiência. Para conferir isso, eu vou usar um voltímetro, ok? Aí eu volto para cá. Por que eu vou medir aqui? Onde é que eu vou medir aqui? Lembrem que eu abri o circuito, né? Então, se eu abrir o circuito, não tem circulação de corrente. Então, portanto, se eu medir entre os terminaizinhos laranja e marrom, né, que estão conectados ao verde e o azul, como o circuito está aberto ali, a tensão é a mesma da fonte. Então eu vou colocar o nosso voltímetro para medir essa tensão aqui. O circuito está aberto, né, então não tem circulação de corrente. E eu vou colocar aqui, ó, o terminal de um voltímetro e o terminal do outro voltímetro aqui para a gente conseguir medir. E agora eu vou dar um foco aqui no nosso voltímetro. E vocês vão ver o valor que ele vai estar medindo. Deixa eu ajustar aqui. Tá C, né? Porque
Está 0 porque está medindo a C, então vou passar para o terminal DC. Ao colocar no terminal DC, dá para ver que a gente está medindo 10 volts. Bom, se eu tivesse colocado na fonte, vai dar a mesma coisa, não importa onde você colocar. No meu circuito, porque como não tem circulação de corrente, qualquer lugar que eu coloque essa medição, vai dar 10 volts. Vamos fazer essa experiência? Então tá aqui, ó, os dois terminais do meu voltímetro aqui, o mais ou menos do meu voltímetro, aonde eu colocar eu vou ter a tensão de 10 volts. Por exemplo, aqui nos terminais que saem da fonte. Nesse cara aqui, eu vou até colocar aqui para ficar bem didático. 10 volts, ok? 10 volts aqui, vai ter 10 volts se eu colocar nesse cara aqui e colocar aqui, vai ter 10 volts também. E naturalmente, como o circuito está aberto, se eu colocar aqui e aqui, eu vou ter 10 volts. Professor, e então o que eu faço agora? Beleza, vamos colocar um amperímetro. Eu vim aqui, ó, e já vou fechar o circuito de uma vez. Olha o que vai acontecer. Estou vindo aqui, ó, colocar na escala de amperimétrica, corrente contínua, e eu vou medir com a escala maior, porque o valor da corrente é um valor baixo, mas não vale a pena trabalhar na escala de miliampere. É uma dica que eu já dou para vocês. Não trabalhe na escalinha de miliampere do nosso amperímetro, porque a gente não precisa trabalhar nessa faixa de miliampere. A gente pode trabalhar na escala de ampere, que a gente vai conseguir medir tão bem quanto. E a proteção do instrumento é maior, porque ele aguenta até 10 amperes. Qualquer besteira que vocês venham a fazer, ele vai conseguir medir bem. Vou colocar aqui do lado aqui. Opa. Vou colocar aqui do lado a medição de corrente. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois terminais, o mais e menos aqui do nosso amperímetro, e vou colocar nos terminais azul e verde. Se eu estou saindo do mais e quero ir para o menos, então eu vou colocar o mais aqui e o menos aqui. Então nesse momento a gente está fazendo o quê? Nesse momento a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo uma circulação de corrente, porque o circuito agora está fechado. Dá para ver ali que eu tenho 22 miliamperes ali medindo no fluxo, e lá na fonte tem algo similar lá. Tá vendo? Algo similar lá. Então nesse momento aqui, eu acabei de fechar o circuito. Então o circuito está fechado e eu estou medindo a corrente que sai desse terminalzinho laranja e vem para o terminal marrom. Ok? Porque o nosso instrumento está ligado ali. Beleza, pessoal? Então eu estou medindo aqui um circuitinho mais simples possível. Ok? O circuitinho mais simples possível, eu estou medindo 22 miliamperes nesse circuito aí de dois resistores em série. E não medi tensão nenhuma. A medição de tensão eu vou fazer com as pontinhas de prova mesmo, para ficar mais dinâmico, tá? Então eu vou abrir aqui o nosso foco para a gente ver as duas coisas. E agora eu vou usar a pontinha de prova desse instrumento aqui para medir, por exemplo, a tensão total. A tensão total deveria continuar em 10. Se a fonte consegue manter 10, está lá, 10.04 total da fonte. Bom, são dois resistores iguais, né? Então a gente sabe pela lei de Kirchhoff que pelo divisor de tensão, a gente sabe se são dois resistores iguais ou quase iguais, a tensão tem que estar dividida também quase igualmente entre eles. Então se eu colocar aqui desse terminal até o terminal do primeiro resistor, quanto que tem que ter? Opa, como a gente esperava, metade, 5.02. E se eu fizer a mesma coisa no outro, mudar aqui, ó, e transferir para esse cara, qual que é a tensão que tem que ter aqui? 5 também. Lógico, isso tem pequena diferença. Dá para ver que aqui a tensão é um pouquinho menor, 5 volts, e aqui é 5.02. Quer dizer o que é isso? Se a corrente é a mesma que passa pelos dois, esse aqui que eu estou medindo agora tem uma resistência um pouquinho maior do que o outro. Ficou claro? Então já dá para ver que a lei de Kirchhoff funciona, porque a soma dessas tensões aqui, essa mais essa, lembrando que a gente está medindo um sinal de corrente contínua, dá a tensão total da fonte, que é 10.4. Ok? Então, lei de Kirchhoff funcionando. Eu vou agora mudar um pouquinho o circuito para vocês verem. Bom, o que eu fiz agora? Agora eu fiz o segundo circuitinho mais básico. Eu fiz um circuito série, dois resistores em série. Agora eu coloquei dois resistores em paralelo. Repare o seguinte, os dois terminais do resistor estão em comum nesse barramento aqui. E eu peguei esse fiozinho azul aqui para ilustrar, liguei ele no de cima, deixando esses dois pontos em comum. Como eu quero medir corrente total, eu pego esse fio laranja aqui, que
que leva para o meu terminal ali para medir corrente, e retorno ele pelo fiozinho marrom, que já está ligado aonde? No nosso menos da fonte. Então essa corrente está subindo aqui e descendo aqui, é a corrente total. Eu vou medir ela. Ok? Vamos ver o que acontece aqui? Bom, vamos lá. A fonte está lá ligada já. Opa. A fonte está ligada, mas aqui não. Por que não? Porque eu desconectei a tensãozinha da fonte ali. Então tá tudo desligado lá, né? Então eu vou vir aqui, vou conectar esse cara aqui, alimentando o circuito. Dá para ver que a corrente total desse circuito agora já é bem diferente, né? Não é mais 22 mA, já está em torno de 90 mA. Isso acontece porque eu coloquei dois resistores em paralelo, dois resistores iguais em paralelo. Ao colocar dois resistores iguais em paralelo, a resistência cai pela metade. Se a resistência cai pela metade, a corrente aumenta consideravelmente. Ok? Se era um resistor de 220 ohms, agora um resistor total aí de 110 ohms. Ok? 110 ohms, considerando que tem 10 volts aplicados nele, e dá uma corrente de 90 mA. Ok? Vamos ver agora a outra lei de Kirchhoff. O que que fala essa outra lei de Kirchhoff? Que as correntes se distribuem proporcionalmente entre os resistores, né? Divisor de corrente. Primeiro vamos ver a tensão, né? Que a gente não viu ainda. Vamos ver aqui a tensão aqui. Deixa eu abrir o zoom de novo. Eu vou medir a tensão. Vou medir a tensão total aqui, ó, em paralelo nos dois resistores, ó. 10 volts aplicado neles. Ok? Bom, por que eu botei esse fiozinho azul aqui ligando os dois? Porque agora eu vou medir essa corrente aqui. Eu quero medir a corrente que sai de um resistor desse aqui, encontra com outro e vai para o total. A gente sabe que o total está dando quase 90 mA. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou abrir o nosso circuito. Dá para ver que a corrente já vai mudar. Ó, abriu o circuito, caiu pela metade a corrente. Porque está circulando corrente agora só nesse resistorzinho de cima aqui. Ok? Dá para ver ali 43 mA em 10 volts. Quer provar isso? Ó? Aqui, ó. Olha a tensão que eu tenho nesse cara aqui. Opa, contrário, né? Deixa eu inverter aqui o sinal, a direção aqui. Olha lá, 10 volts aplicada nesse cara. O circuito agora é só ele, é só um resistorzinho aplicando 10 volts. E eu tenho 44 mA ali passando por ele. Eu quero ver se no outro resistor vai estar passando isso também. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma pequena mudança do meu circuito aqui. Eu vou primeiro... Tá vendo que esse cara está medindo a corrente que vai nesse resistorzinho aqui? Agora eu vou colocar o outro resistor direto lá, ó. Vocês vão ver que não vai fazer diferença nenhuma. Olha o que eu estou fazendo. Estou ligando aqui no nosso menos e ligando esse cara aqui. O que aconteceu com a corrente? Nada. Porque mesmo tendo colocado outro cara em paralelo, a corrente que está circulando no de cima continua dependendo apenas da tensão que está aplicada. Lei de Ohm, se tem 10 volts aplicado nele, vai passar 44 mA nele. Do mesmo jeito que no de baixo está passando 44. E se eu medisse agora a corrente total novamente, eu ia ver que tem os nossos 90 mA ali. Ok? Ah, professor, não tem certeza se isso é verdade não. Bom, beleza, vamos trocar aqui então. Em vez de medir a corrente que passa no resistor de cima, eu vou medir a corrente que passa no resistor de baixo. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou desconectar esse fiozinho azul aqui. Vou pegar esse laranja, vou colocar ele aqui embaixo para ver a corrente que está passando por esse de baixo agora. Ok? E vou ligar esse azulzinho aqui no de cima. Olha o que aconteceu. Continua passando. Lógico, agora ficou um pouquinho maior porque esse resistor é um pouquinho menor do que ele. Mas continua sendo a metade da corrente total daquela hora. Ok? Vou retornar então para medir a corrente total. Abrir aqui, pego esse cara aqui, coloco ele aqui. Lá, continua 44. E eu vou vir aqui e vou fechar agora o paralelo, colocando esse ponto aqui. Olha para quanto que foi. 90. Se eu colocasse um terceiro, a corrente seria dividida, a resistência seria dividida por 3, naturalmente a corrente aumentaria bem mais. Vamos fazer essa experiência? Aqui, ó. Vou colocar um terceiro resistor idêntico a esses que já estão ali, de 220 ohms. Vou colocar em paralelo. Então, para colocar em paralelo, bastaria eu vir aqui num terminalzinho desse aqui. Deixa eu dar um zoom para vocês conseguirem ver bem.
Vou vir aqui, ligar um cara desse nesse terminalzinho aqui, que é o mesmo ponto comum, e vou ligar esse cara aqui. Olha o que aconteceu. Ó, tá todo mundo ligado, dá pra ver ali que tá ligado no mesmo ponto, né? Ligado no mesmo ponto. Tem 3 resistorzinhos idênticos, ok? E olha a corrente. 134. De novo, por que isso? Porque cada resistorzinho desse é aplicado 10 volts nele, que eles estão em paralelo, então a tensão neles é a mesma. Se a tensão neles é a mesma, eles vão consumir a mesma corrente. Então, 44 mais 44 mais 44 vai dar aproximadamente o que está ali, 134 miliamperes. Então, a gente acabou de fazer aí um circuitinho paralelo. Beleza, pessoal? Não tem segredo. Bom, pessoal, agora eu fiz um circuitinho que vocês adoram, né? Um circuitinho de malha. O que você tem aqui, né? Continua a mesma coisa, tá? Minha fonte está aqui desligada aqui, na minha mão aqui. A fonte está ligada lá, mas ela está desconectada aqui. O que eu fiz de diferente? Vou dar um zoom que vocês vão perceber a diferença. O nosso mais que antes estava vindo aqui, agora está vindo nesse bornezinho aqui, à esquerda. Ou seja, eu tenho 2 conjuntos de bornes aqui. O à esquerda é o positivo e dá para ver que o nosso menos está indo nesse à direita aqui, ok? Então, agora nesse momento aqui, ó, eu tenho esses bornezinhos da esquerda positivo e esse borne da direita negativo, tá? Então, o que eu fiz aqui? Circuitinho típico de malha que vocês adoram aí. A fonte está aqui, né? 10 volts, uma fonte, um resistor. Chega num nó, desce outro resistor, fechando uma malha aqui. E depois, à direita ali, uma segunda malha. Então, não sei se vocês conseguem perceber, mas é um circuitinho resistivo aí com 2 malhas de resistores iguais. Ok? Sendo que a fonte está aqui, a nossa fonte de 10 volts. Vamos medir os valores de tensão para ver. Tá vendo que não tem nenhuma medição de corrente aí? A gente vai medir só a tensão por enquanto, tá? Então, vou abrir o zoom aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Vou ligar. Liguei. Dá para ver que na fonte lá a gente tem uns 30 miliamperes circulando. E agora vamos medir as tensões aqui. Vou deixar assim. A gente vai medir as tensões. Então vou vir com os terminaizinhos do nosso voltímetro. Aqui, ó. Os terminaizinhos do meu voltímetro. Vou medir primeiro a tensão total, né? A tensão total bastaria eu medir aqui e aqui. Se eu medir essas grandezas aqui, eu vou ter o nosso 10 volts ali. O protoboard ele dificulta para a gente medir entre os terminaizinhos aqui. Então, se eu enfiar aqui, eu provavelmente não vou conseguir medir. E não é bom ficar também cutucando, não, que você acaba estragando o protoboard, de colocar aqui assim. Ok? Mentira, o contrário. O mais aqui, ok? E o menos, eu posso vir aonde aqui, ó. Vocês estão vendo que esse azulzinho aqui, ele está ligando nesse ponto aqui, ó. Então, esse ponto é igual a esse. Então, se eu medir aqui embaixo aqui, eu vou estar medindo a tensão total da fonte de 10 volts. Todo mundo viu isso? Bom, se vocês resolverem isso aí por malhas, aí vocês vão ver o que? Vamos medir qual que é a tensão em cima desse primeiro resistor aqui da primeira malha. Ó, 5,72. Vamos ver em cima desse resistorzinho dessa malha aqui. 4,3. Nossa, hein? Se eu somar essa tensão mais essa aqui, tem que dar quanto? Tem que dar os nossos 10 volts aqui, que é a tensão total dessa fonte. Todo mundo viu isso? A mesma coisa vale aqui, ó. Qual que é a tensão em cima desse resistorzinho do meio aqui? 4. Deixa eu tirar esse fio aqui, que está atrapalhando. Tirar não, né? Tirar da vista. A tensão em cima desse resistor aqui, ó, 4,3 basicamente. E eu sei que a soma desses outros, aquela tensão nos outros 3 resistores tem que dar exatamente esse 4,3. Então, se eu for aqui agora nesse cara de cima aqui, ó, e medir a tensão no de cima, tem 1,43. Como são 3 caras iguais, deveria ter também 1,43 nesse e 1,43. Deixa eu colocar na polaridade correta, né? 1,43 nesses caras aqui, ou seja, 1,43 mais 1,43 mais 1,43 tem que dar o 4,3 aqui em cima, ok? Então a gente acabou de fazer um circuitinho de malhas aí
para vocês enxergarem o que acontece com as tensões. Na verdade, o que eu estou tendo aqui? Eu tenho aqui 3 resistores idênticos, ou seja, vou chamar de 3R em paralelo com R. Então, sempre que eu tenho uma resistência em paralelo com outra, o paralelo é sempre menor do que a primeira. Então, se eu for ver aqui, ó, essa resistência desse conjunto todo aqui, ela é menor do que 220, ok? Tudo bem? Então, eu tenho um valor menor de 220 em série com outro valor de 220. Então, naturalmente, os 10 volts ele vai ser distribuído nesse resistorzinho aqui, equivalente, que dá 4.2, e nesse cara aqui, que é o maior deles, que vai dar 5 ponto alguma coisa. Então, se vocês resolverem a lei de Kirchhoff das malhas aí, a lei de Kirchhoff de tensão aí, vocês vão ver que as coisas acontecem. Vamos medir corrente só para a gente ver? Primeiro vamos medir a corrente total, né? A corrente total é aquela corrente que passa ali no terminalzinho azul, né? Porque ele sai da fonte, a fonte estaria aqui, né? Passa totalmente nesse resistor, divide um tanto descendo aqui e divide um tanto passando por aqui. Aí se reúne de novo essa corrente aqui, passando pelo azul e voltando para o negativo da fonte. Então o que eu vou fazer? Eu vou medir essa corrente total. Como é que eu faço isso? Primeiro eu vou abrir aqui, esse terminalzinho aqui, ó. Tirei ele lá do nosso circuito da fonte. E quero medir essa corrente que retorna ali. Então ela vai entrar no nosso medidor, através desse cabinho laranja. Então vou colocar aqui no nosso amperímetro em série. Acabou de... Deixa eu desencapar mais um pouquinho aqui o fio. Aí. E esse cara vem aqui, ele vai lá no nosso amperímetro e retorna no fiozinho preto aqui no terminalzinho marrom, que é esse cara aqui. Esse terminalzinho marrom eu vou colocar onde? No menos da minha fonte. Tá aqui. Então agora eu coloquei um amperímetro em série. Bom, ao colocar esse amperímetro, deixa eu baixar um pouquinho, né, que acabou ficando sem mostrar para vocês tudo. Ó, dá para ver o quê? Que a corrente total desse meu circuito aí, 24 miliamperes. Ou seja, esse 24 miliamperes está passando aqui, mas também está passando aqui em cima aqui. Eu posso fazer isso também lá em cima, quer ver? Ó? De novo, vou tirar o meu circuitinho daqui, vou ligar de novo ele aqui, ó. O circuito voltou a funcionar. Nesse fio azul está passando 24 miliamperes, mas essa corrente que passa aqui também passa aqui. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou abrir esse danadinho aqui, ó. Abrir ele, coloquei ele em outro lugar aqui. Vou pegar o laranjinho e vou colocar em série aqui. E vou botar o marrom nesse ponto aqui. Portanto, agora eu estou medindo a corrente que está passando nesse resistor, que é a corrente total novamente. É lá de novo os nossos 24, 25 miliamperes. Então mostra que a corrente passa no fio azul é a mesma que está passando no resistor de cima. Ok? Bom, vamos ver agora essa distribuição de corrente entre esse raminho aqui, né? Porque essa corrente total ela vem, divide um tanto para cá e um tanto para cá. Lembrando que esse resistor aqui é 3 vezes maior do que esse. E pelo divisor de corrente, o que a gente pode afirmar? Que a corrente que desce aqui, nesse cara que é menor, é 3 vezes maior do que a que passa nesses outros 3 aqui. Vamos ver se isso é verdade? Então, de novo, vou retornar aqui, ó, vou tirar o nosso medidorzinho de corrente aqui, tirei ele fora, vou retornar o circuito para o circuito original, para continuar circulando a corrente total aqui, e agora eu quero ver a corrente que desce nesse cara. Se eu quero ver a corrente que desce nesse cara, eu desconecto ele aqui. Pessoal, tá ligado porque tem 10 volts, tá? Então eu estou metendo a mão no circuito energizado porque tem 10 volts aqui e tudo sob controle. Então agora o que eu vou fazer? De novo, eu vou tirar desse terminal aqui a corrente, vai passar pelo amperímetro e vai retornar para esse resistor aqui, medindo a corrente que está descendo pelo resistor do meio. Ok? Vamos ver o que aconteceu. Por que não está medindo nada? Ah, porque ele soltou aqui embaixo, desculpa. Agora sim. Tá ali, 18 miliamperes. Então, daqueles 24, 18, 17 está passando por aqui. A maior quantidade de corrente está passando pelo resistor menor. E lógico, o resto vai passar pelo outro. Se tem 17 aqui, vai ter... Vamos arredondar para 18, né? 18 aqui vai ter que ter 6 passando lá. A proporção tem que ser respeitada, tá ok? Vamos ver se é verdade.
Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou retornar, vou tirar daqui, né? Tirei o medidorzinho de corrente daqui, tirei ele daqui, vou retornar esse cara aqui para cima. Vocês vão ver isso acontecer. Aqui, ó, voltei o circuito original. Agora eu quero medir a corrente que circula aqui. Eu vou abrir qualquer um desses caras aqui e colocar em série. Por exemplo, aqui, ó. Vou abrir aqui, ó. Abrir aqui, vou colocar a nossa laranjinha nesse terminal aqui. E o nosso marronzinho aqui. E aí eu vou estar medindo a corrente agora que circula nesse raminho aqui. Ela, 6 mA. Ok? Então, um divisor de corrente. O que o divisor de corrente diz? Que a corrente circula aqui é o valor dessa resistência oposta dividido pela soma de todos eles. É uma proporção isso. Se um tem 6, o outro tem 18. Ok? Totalizando os nossos 24. Não tem segredo, pessoal. O circuitinho é muito simples, é muito fácil de entender.